Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou Osmar Campbell, estou aqui com o Fabiano Cabreira. Sou eu, Osmar, que prazer estar ao seu lado mais uma vez, meu fofinho. Sempre é muito bom estar aqui, Muito estamos bom. hoje no Pé de Pano Produções, esse complexo maravilhoso de história. É hoje, estamos hoje. Hoje estamos. Então. Hoje sempre, se Deus quiser, pra sempre, Catito. Procurem Nunca aqui, vai largar a arroba gente. Pé de Pano Produções, se você estiver precisando de qualquer produção de conteúdo audiovisual, procure eles, gravação de live, cursos online, até OnlyFans ele se Que isso, disponibiliza. cara? É segredo, é Mas segredo, é claro, não, cara. isso aí é qualquer fonte de renda. Se O envolver, Catito pagou, ele tá dentro, viu? Ele é desses, ele exatamente, é desses. se Pode envolver mandar. microfones e câmeras, ele estará lá com você. É isso. É isso. Vamos aproveitar também e divulgar nossas redes sociais, @Contrapartida no Instagram, onde você pode ver Reels com conteúdos muito bons, nossa agenda com os próximos convidados e também quem já passou por aqui. Você pode mandar mensagem lá pedindo sugestões, sugerindo convidados e temas para a gente gravar aqui nos próximos episódios. Pode criticar também, se quiser, não. Pode, não vai ser bloqueado imediatamente, tá. mas É você justo, tem a é liberdade de digitar as palavras Faz o que que você quiser, quiser. interaja conosco. Claro, lógico. Sigam a gente também nas nossas redes sociais pessoais, @Osmar Campbell com 2 L's, @Fabiano Cabreira. Podem mandar mensagem diretamente pra gente. Boa, Se você boa. não quiser passar pelo crivo da nossa produção do Contrapartida, você pode pular etapas e falar direto com a tipo gente. um truquinho. Exatamente. Não, mas o seu, você posta coisa todo dia lá, negócio de relacionamento. coisa né? Eu já sou mais todo dia. mais fechado. Fabiano é low profile, que chama, né? Isso? Eu guardo o negócio de viver a vida, né? Você fica, Tu tem uma vida tem fora uma da vida internet. que eu vivo ela, não fico mesmo, só postando no celular igual você. Entendi. Né? Não, eu gosto. Mas são ótimas dicas que você coloca lá pra galera, hein? Obrigado. Pô, cara, eu acho que você tá revolucionando aí, mudando a Revolucionando vida das pessoas. A vida amorosa de todas as Muito pessoas. Podem conhecimento. seguir lá meus reels. Aproveitando também, agradecendo as nossas apoiadoras e patrocinadoras do nosso canal. Aí sim. Muito obrigado, empresas que ajudam a produção de conteúdo nacional aqui com a gente. Editoras Devir, precisamente, MapleBR, Fanbox, Copag e agora o portal Ludopedia, apoiando com a divulgação lá nas nossas redes. Boa, Nossos Ludopedia. episódios lá no portal Ludopedia de jogos. Valeu, galera, só fera, vocês são demais. Muito O obrigado. último aviso é dizer que estamos no Spotify também. Se Boa. você quiser ou preferir assistir a gente no Spotify, não só o áudio, mas o vídeo também tá por lá. tem também. Os episódios são subidos lá sempre. E quem. Uploadados. E lembrando também a galera que tá aqui no YouTube pra deixar o like aí, compartilhar. Pode comentar também, que o Osmar gosta de ler os comentários do YouTube. Se inscrever, ativar sininho, todas essas paradas aí que vocês Sempre estão ligados. lembrando que ajuda muito. agora, em 2023, estamos soltando episódios segundas e sextas às 8 da noite. Às 20 às horas 20, e na quarta-feira. quarta-feira às 20 estaremos também, mas com lives ao interativas vivo. com a galera. A ideia é fazer cada quarta-feira de uma editora, né? Isso. A gente começou já com a Fanbox, vai vir aí da Devir, ou talvez acho que já tá da Devir, né? Que na verdade a gente vai fazer isso hoje. Exatamente. E aí, segunda, quarta e sexta, às 20 horas, você vem com a gente. Fique ligado no nosso feed, Tamo salve as junto notificações lá nos sininhos e você sempre saberá quando tem novos Isso. vídeos do Contrapartida. E se você chegou agora no canal, assista todos os outros vídeos que já tem mais de 100 episódios. Já tem mais de 100 episódios. Mais de já 100, tem né? mais de 100, já tem Cada um mais de 100. com pelo menos umas 50 minutinhos. É bastante conteúdo por pra aí, você. por aí. Alguns passam, alguns... A gente tenta fazer menos, né? Mas não consegue. O papo é muito Bota bom no, com a galera, vezes, pô. bota no vezes 2 aí, que você vai passar rapidinho esse tempo. Ou lê só a transcrição do YouTube. O cara só lê a transcrição, Nem que é porque isso. tem a transcrição. Tudo que a gente fala, o YouTube digita. É mesmo? E tem o botãozinho de transcrição, que é a legenda, né, Caraca, automática. eles conseguem fazer isso até com as porcarias que eu falo, tudo errado Isso, e tudo. Dá pra fazer exatamente. também? Ele bota o erro na legenda. Eu não sabia disso não. Impressionante. Obrigado, Osmar. Eu falo que você é um posto de conhecimento aí, ó. Bom, estamos hoje com quem, Fabiano? Estamos com o grande Robert Coelho! Olá, tudo bem? Salve, Robert. Nossa. Seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Um prazer inenarrável estar aqui. É mesmo? Como está o senhor? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bem, 2023 na potência. Começou o ano firme e forte? Sim, tamo aí. Já começou o ano pra você Já. ou não? Ainda tá na... Começou já. Já começou. Eu gostaria que tivesse demorado um pouco Caralho, mais. falou- pra Esperar o começar. carnaval, né? Falou com a Mas ele- tristeza, né, cara? Começou já. Oi, cara, começou triste. O bom dia é feliz, mas aí começa a falar sobre a realidade. Chuva, ano A chuvoso. realidade é a realidade. Não, mas começou muito bem, graças a Deus. Estamos aí mandando bala nos projetos todos e muito trabalho. Então, pra quem não conhece o grande Robert Coelho, Temos aqui uma ele sinopse. é autor e desenvolvedor de jogos. Trabalha como desenvolvedor e gerente de projetos nacionais da Grok Games.
Então, alguns jogos temos aqui na mesa, vocês estão vendo já os jogos do grande Robert aqui. Olha, o Comic Hunters, que maravilha. Joguei muito. Dei várias peças nos meus amigos nesse jogo aqui. Você deu o quê, rapaz? Peças. Aplico peças nas pessoas que jogam comigo. Você já recebeu várias, você não tá Já? lembrando delas? Não lembro, não. Você não lembra? Eu apago da minha mente. Porque elas são gostosas, então elas vão As passar. minhas derrotas eu apago da minha mente. Ó, Eu só Comic mantenho as Hunters. vitórias. O que mais que tem aqui? Shakespeare, Sonhos de um Bárbaro. Cadê o Shakespeare? Esse Tá daqui, aqui. Pela Grok, inclusive. Aqui a gente tem também esse da Ludus, né? Exato. Esse jogo da Ludus aqui que eu fiz com o Romir, esse eu sou coautor com o Romir Paulino. Grande Romir Paulino, do Romir Playhouse. E esse Bravo, o show vai começar. Esse aqui eu não conhecia não, esse cara. Daqui é da Esse Estrela? Foi da Estrela, saiu, é da linha Premium, né? Que a Estrela começou há 2 anos atrás. Esse é da segunda leva de jogos da linha Premium, que foi lançado no ano passado, 2022. Eu acho que a gente podia começar do começo, como a gente... Começar do início. Conta a sua trajetória. Você era de qual áreas? Como que você entrou nessa parada? Eu trabalhava mesmo, porque atualmente não trabalho, não tenho feito nada nessa área. É com teatro. Eu sou diretor e dramaturgo. Diretor e dramaturgo. Quando o cara é diretor, sempre quando eu vejo pessoas que é diretor, eu já fiz algumas coisas com pessoal de teatro. Eu nunca fiz coisa de teatro, mas já fiz muita coisa com gente de teatro. Gente de teatro. Com né? gente de Esse teatro. povo maluco aí. Começa Tá com um doido. ator ou não? Ou você já começou querendo mandar nas pessoas? Não, normalmente. Eu comecei fazendo peça na escola, como ator, né? Mas era o plano ser ator? Ou O não? plano era fazer alguma coisa com teatro. É que assim, quando você vai para uma atividade de teatro, seja na escola, seja em oficina, essas coisas, normalmente você vai cair na experiência prática de ser ator, né? Sim. E aí, a hora que você, com o tempo, você vai percebendo que tem um monte de coisa que acontece ali, que não é só atuar, né? Sim. E aí você acaba as pessoas vão se interessando por outros... Vai se identificando. Comigo foi assim, eu fiz o curso de formação de atores do Conservatório de Tatuí. E lá é um espaço muito legal, porque além do curso de formação de atores, eles possuem oficinas de todas as outras áreas. Então tem oficina de iluminação, de direção, sonoplastia, maquiagem, figurino, blá, 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 tudo que você imaginar. E eu tive a oportunidade de participar de todas essas oficinas, e foi aí que eu descobri que a minha praia era mais direção, iluminação. Eu fiz bastante iluminação também. Dramaturgia, eu sempre gostei de escrever e criar coisas, assim, né? Essas paradas, então era uma coisa que eu já fazia na época. Entendi. Mas quando eu saí de lá, eu já tinha claro que eu tinha mais a pegada de direção e da parte técnica, né? E aí eu fundei meu grupo e tudo mais. Você se achava um ator ruim? Não, na verdade é o seguinte, eu sou péssimo para decorar texto. Ah, é? Eu sou muito ruim em decorar texto. Péssimo, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em decorar texto. Mas aí abriu um mercado agora de improvisação também, né? Sim, a gente trabalha, o meu grupo, a gente tem um histórico, assim, de trabalhar muito com improviso. Tanto com os jogos de improviso, como o pessoal dos barbichas faz, essas coisas, como improvisação para a criação de cenas e de espetáculos também. Teve espetáculos que a gente criou através do improviso. A gente tinha um tema, tinha, né, uns motivos ali e tal, que a gente estudava, e a partir daquilo a gente ia criando as cenas através de improvisação. Então, mas depois, com o tempo, a gente acabava fazendo a dramaturgia em cima do improviso e tal. Então, inclusive tem um jogo meu de improviso para sair futuramente aí. Olha que só. maneiro, que maneiro. Mas improviso. então nessa época você estava no teatro, mas você não jogava nada? Não tinha... Eu morava no interior, né? Eu sou de São Paulo, mas eu morei muito tempo no interior. Então você sabe o que é vida boa. Sim, você também é de lá, né? Eu sou de Cravinhos. Tô lá de Ribeirão Preto. Isso. Tatuí é aqui também. Aqui perto de Sorocaba e tal. Mas eu, na verdade, morei muito tempo em Botucatu. Tá. Que é bem no centro-oeste. E lá foi quando eu comecei a fazer teatro. Na época dos jogos modernos, assim, quando eles começaram a chegar no Brasil, eu tava em Tatuí, depois voltei um pouco para Botucatu, depois fiquei um tempo em São Paulo. E depois voltei para Botucatu de novo. Eu fiquei zanzando assim. E nessa época eu não tinha contato com as pessoas, porque eram poucas pessoas que tinham acesso a esses jogos, eram sempre importados, né, tal. Eu sabia que tinha uns jogos diferentes, eu via assim, uma coisa ou outra. Eu lembro de estar em São Paulo uma época, trabalhando com teatro aqui, e ver em algum lugar, eu não sei se foi Orkut, sei lá que coisa, eu vi alguma coisa na internet sobre a festa do peão do tabuleiro. E eu falei assim, nossa, que massa, cara, eu sou afim desse lugar. Só que eu não conhecia ninguém, não sabia direito como é que era esse rolê, então eu não arranjei nenhum maluco pra ir comigo e eu acabei nem indo. Nossa. E, é um encontro, um evento histórico, né, da história do board game nacional, é a festa do peão do tabuleiro.
Eu me arrependo até hoje de não ter ido lá na Caruda sozinho pra conhecer. Mas quando eu voltei pra Botucatu, no final, lá pra 2008, 2009, tinha um grupo de amigos que a gente jogava muito jogo de tabuleiro, mais os jogos de tabuleiro de mercado de massa, né? Master, War... O que tinha fácil, jogo né? de enciclopédia, o que tinha nas lojas, a gente comprava, a gente se reunia, jogava e era divertido e tal. Até que um dia, um amigo, um conhecido de uma dessas pessoas desse ciclo, que era de uma outra cidade, ele levou um Catan. E aí... Desbloqueou, né? A cortina se abriu. O Catan é excelente pra introduzir. Ele tá bem no caminho, né? Ele é maravilhoso. Pra quem Ele é bem o próximo passo de quem já joga os outros jogos. Pra quem né? já jogou os clássicos, Já pega joga o ele. dado, já. Nossa. O cara fala, já joga o dado. Já dominó. já joga o dominó, já faz Ando o quê? aqui, troca, tem política, tem Aí construção. foi uma porteira aberta mesmo. Porque logo, um tempo depois chegou, acho que o Carcassonne chegou primeiro que o Catan, né, pela Grow. Eu comprei primeiro o Catan. Foi o Catan? Eu joguei não. primeiro. Eu joguei os dois no mesmo dia. E aí Você eu não comprei leu o primeiro livro da Catan. Devir lá da história dos jogos e nananã? Você não sabe qual chegou primeiro, Mas cara? no Brasil não tem essa parte. Eu só não Livro é gringo. o Pô, Carcassonne professor. chegou primeiro, mas eu lembro que assim que eles chegaram, a gente comprou e jogou exaustivamente. Tanto que o número de partidas de jogos que eu tenho lá, com certeza Catan e Carcassonne tem muito mais, porque nessa época só tinha isso lá em Botucatu, diferente, assim. E aí que eu comecei a entrar no BGG e descobri a Ilha do Tabuleiro. Aí comecei a comprar jogo importado, aí as coisas foram caminhando. Nunca passou no RPG? Cara, é incrível isso. Isso que veio do teatro. Pois então, é, mas em Botucatu mais próximo eu ao não RPG. conhecia. Se tinha pessoas jogando RPG nos anos 90, eu não conhecia. É porque eu acho que RPG não é um negócio que tu Naquela começa época- sozinho. Não, Pois você é. fala assim, não é um negócio que tu divulga, que tu tá jogando também. Porque esse interior, É engraçado naquela também essa época, pessoa- é uma coisa meio... meio Você não diferentona, fala que você mas joga É Mas com expulso seus de brothers. shopping, né? Expulso de shopping, né? Você dá uma vergonhinha. Eu tinha o GURPS. O GURPS, bom, GURPS, né? maravilhoso. Eu tinha o GURPS e eu olhava aqui. Na verdade, assim, não é que eu tinha um amigo meu que tinha e eu fiz uma cópia, eu tirei um xerox. Lógico. Mas a gente nunca História da jogou, minha a gente vida. achava muito louco criar os personagens. Olha Você só fez o que xerox louco, tinha do ficha. livro inteiro? A gente criou. Só da parte que faz o personagem, Só da não parte foi? que faz o personagem. É lógico. A gente criou o personagem e tal, não sei o quê, mas a gente nunca jogou. E Pô. tipo, e aí porque não tinha alguém que tinha essa pegada do Então, eu acho que mestre e tinha que ter tal. uma pessoa que começasse, entendeu? O mestre geralmente era o cara mais velho, mais o RPG cabeça. ele tem essa coisa. Ao passo que aqui em São Paulo tava fervendo esse negócio, né? Então, tipo, eu passei longe de tudo isso. O Magic mesmo eu fui jogar, eu cheguei a jogar, mas era sei lá, 2001, tava na 7ª edição, eu não lembro que ano que era, mas tava na 7ª edição. Foi quando eu comprei vários, montei vários decks, tava indo na hora de jogar e tal, depois parei também. Tem um monte de carta velha lá em casa que valeu uma grana. Todo mundo acha isso, vai lá ver, não vale Vai lá, nada. não vale nada. Nada. R$7 no... Tá, aí retomando o raciocínio lá. Tu entrou no Catan, entrou nos jogos novos, começou a jogar com a galera, formou uma turma boa pra jogar. Isso, e nessa época, quando a Galápagos começou a crescer e quando o mercado começa a expandir aqui, né? Começa a expandir, não, a ter presença, na verdade, né? Expandindo ele tá nos últimos anos. Quando esses primeiros jogos começaram a sair, Summoner Wars, Citadels, Munchkin, pela Galápagos, né? Que já tinha saído pela Devir, a gente tinha o nosso grupo de teatro tinha um espaço cultural, a gente tinha um ponto de cultura lá em Botucatu. O nosso grupo se chama Quadrilha de Teatro Notívagos Burlescos. Então a gente tinha o espaço dos notívagos, onde a gente dava oficinas de teatro, de música, de audiovisual, de um monte de coisa, e era onde o nosso grupo ensaiava, onde a gente montava as nossas peças. Então tinha atividade todos os dias e eu meio que coordenava esse espaço, eu era o coordenador geral, eu estava lá todo dia. E na nossa cozinha era onde eu guardava os meus jogos de tabuleiro, tinha uma mesona e todo final de tarde a gente jogava alguma coisa lá, porque tinha um pessoal que era meio estagiário, que estava todo dia lá, tinha um pessoal que frequentava as atividades que estava sempre por lá também, então criou-se um grupo ali, um grupo grande de jogadores, e eu era a pessoa que comprava os jogos, que levava, né? Sim. E a gente tava ali sempre jogando. E foi nessa época que eu comecei a fazer também os meus primeiros designs modernos, assim. Eu já tinha rabiscado umas ideias de jogos, mas não tinha nenhuma referência de jogo moderno, era tudo coisa bem simples. E quando eu comecei a jogar esses jogos, foi quando eu comecei a ter ideias para jogos de tabuleiro mesmo. E quando eu comecei a fazer protótipos e testar com outras pessoas, então um primeiro que eu fiz tinha uma temática envolvida com um espetáculo que a gente estava montando. E foi pra frente nesse projeto? Nunca vai, né? Esse não foi pra frente. Ele chegou nos estágios bem legais, assim, mas ficou parado no tempo quando eu comecei a fazer o Shakespeare. O Shakespeare é dessa época, ele é de 2013.
E acho que é o mais recente daqui, né? Certo, do Ludus. Não. Desses daqui, ele foi o segundo que saiu. O Comic Hunter saiu primeiro, o Shakespeare saiu depois. O primeiro jogo que você fez que saiu foi o Comic Hunter? Isso. Porra! Mas foi o que saiu primeiro. O Shakespeare eu fiz ele não, bem tá. antes, Qual assinou que o contrato, mas demorou anos pra sair. Qual que você fez primeiro? Ele tava esperando o Desses Shakespeare. daqui foi o Shakespeare. Ele tava esperando o Shakespeare autorizar ainda o uso de nova imagem. Demorou um pouquinho pra chegar a autorização. Fazer que nem E ele tava apaixonado, né? Cara, me arruma uma caneta, fazendo favor, meu fofo. O Shakespeare, ele... Eu comecei a criar o Shakespeare porque a gente jogava muito Citadels. Sim. Todo final de tarde tinha uma partidinha de Citadels. E eu comecei a pensar num jogo que tivesse a vibe do Citadels, de colocar personagens em cena, de moedinha, tudo e tal. Um outro jogo que eu jogava bastante no Board Game Arena era o Libertalia. Então foram 2 jogos que influenciaram muito na criação do Shakespeare. Eu comecei a pensar em fazer um jogo com personagens de teatro. A gente tá criando uma peça e tal. Esse aqui tá em inglês? Esse tá em inglês, porque Que é louco. uma cópia que a gente fez pra mostrar pro pessoal lá fora e boa. tal. Era que eu tinha lá disponível pra mostrar aqui. E a gente... E aí eu testava sempre com esse grupo. O meu grupo de teatro era o meu grupo de playtesters, né? Então eles jogaram muito Shakespeare. Sim. E eu passei meses trabalhando com ele até que eu assinei o contrato, acabei assinando o contrato algum tempo depois. Mas o primeiro jogo que você fez, eu imagino, não deve ter sido publicado. Não que era isso que eu falei, que era em cima de um tema do... o primeiro que eu fiz quando eu era criança, com certeza não. Não, mas pô, pra criança, tu já fez jogo Quando criança? eu era Já... criança, eu gostava muito de desenhar. Eu queria ser... Eu queria trabalhar com quadrinhos. Eu queria ser desenhista de você queria quadrinhos. ser Tal. Eu fazia umas histórias de ilustrador, quadrinhos tá? muito loucas, tal, sem pé na cabeça. Tinha os personagens que eu inventava lá, tudo. E eu fiz um jogo, recentemente eu encontrei no meio da bagunça na casa da minha mãe. Era um jogo que era tipo um point and click. Manja uns point and click de jogo. Tipo Era- Diablo. Não, tipo aqueles da LucasArts, que é a Ilha do Macacos, tá ligado? O Monkey Island. É um Não. jogo dos anos 90, assim. Você vai andando, você clica onde o personagem vai, daí você clica pra falar com alguém. Era mais ou menos essa a mecânica, assim. E era um jogo que era uma vibe parecida com rolagem de dados, assim. Então você tinha um mapinha que você ia enfrentando uns bichos, aí rolava o dado, você passava desse bicho, passava um labirinto e ia pro outro. Mas era tipo, rola dado até dar o resultado certo, sabe? O meu barato era ficar desenhando os monstros, ficar desenhando os labirintos e tal. Não, mas sei o desculpa, quê. esse Isso foi o primeiro quando jogo que eu- você criou? Quando eu era, tinha, sei lá, Tá, tinha- quando você era criança, você jogava um 10. jogo assim e queria fazer o desenho dele. Não, é isso? eu fiz esse jogo. Se você fez esse eu jogo. fiz, Tá, Tinha, sei lá, 10, tá. 12 anos. Caraca. Só que o jogo não Caraca. fazia sentido, ele queria só desenhar. Era mais isso. entendeu? Caraca, então você adaptou um point click Mas, pro board mais ou menos game. isso. Eu jogava muito, né? Jogava os jogos que tinha na época, jogava videogame, eu tinha... a minha história de videogame é muito louca. Eu tive um Atari quando eu era criança, que eu joguei muito. Aí, as décadas seguintes, eu só joguei os videogames dos amigos. Depois disso, eu só fui ter um Play 3. Esse gap aí de... E agora eu tô num outro gap que eu tô esperando pra pegar um Próximo. da geração atual. Aí. Não. Tô juntando uma grana pra pegar um da geração atual. Mas eu jogava muito videogame. Se você parar pra pensar hoje, com a cabeça que você tem hoje de desenvolvedor, essas ideias antigas que você tinha desde moleque, você acha que dá pra aproveitar alguma coisa? Esse do point and click ainda não dá Mas acho que muita coisa, não. tu nem lembra a história. É, nem não. Tinha nada, história, né? era Era só rolar andar dado, e era só isso. rolar dado. Não, ele não, mecanicamente, tipo, é um jogo, que a gente fala que é um jogo que não tem escolha. Você vai fazendo o que é melhor, que dá. e ainda mais com rolagem de dados. Você vai rolando, deu certo, não deu. Você fica tentando até... Não, mas eu acho Tá maneiro certo. porque serve como experiência. Assim, Sim. né? Você vai reavaliando, isso tudo vai te dando Com experiência pra certeza. você. Tem vários... Dessa leva aí, mais dos jogos modernos, né? Quando eu comecei a pensar no game design mesmo, como é que eu crio... Porque daí, quando eu comecei a me interessar em fazer jogos, nessa época que eu falei aí, sei lá, entre 2010, 2012, 2013, por ali, eu fui ler, né, a respeito do que tinha, né? Fui ver entrevista de autor, fui ouvir o que as pessoas falavam sobre isso para ter parâmetros, né? Então... E muito da minha experiência de teatro eu levei para a minha experiência de criar jogos, né? A gente, é um processo criativo, né? Então tinha várias coisas, vários mecanismos mentais assim que a gente usa no Sim. processo de criação teatral que eu fui louco, usando na criação de jogos também. Então isso aconteceu muito. Tem muita coisa que eu associo assim com quando você está criando um espetáculo você ensaia, né? Você
você leva as pessoas para assistir um ensaio, para dar opinião. É a mesma coisa com playtest. Você está fazendo um playtest da peça. Você Sim, está levando a pessoa verdade. lá para ver o que você achou, tal. A gente fazia muito isso, né? Quando a peça já estava... a gente passando o ensaio da peça corrida, né? Que a gente fala, com o espetáculo todo, levava alguém para assistir, pedir opinião, porque é legal ter alguém de fora, né? Falando o que acha, né? Tá comunicando o que a gente está pensando que está comunicando, porque você fica tanto tempo ali dentro da sala de ensaio que às vezes Você não sabe, né? Você perde a referência. Então é bom ter alguém de fora falando coisa. E a mesma coisa com o jogo, você tá ali testando. Às vezes você fica testando muito tempo com as mesmas pessoas, dá uma viciada, você tem que testar com alguém de fora para trazer um olhar novo ali e tudo mais. Então, tem alguns jogos que... Você tá falando isso, tá me deixando meio bugado. Porque, assim, no teatro, a gente tem muitos jogos que são interações interpessoais, né? Então, dá pra você ver isso em alguns jogos, no Dixit, por exemplo, jogos de leilão, né? Mas, por exemplo, no Comic Hunters, eu não vi esse traço do criador. Você acha que você tem um traço de criador entre todos os seus jogos, uma característica sua? Eu não sei, eu acho que alguém de fora teria que fazer essa análise. Eu não sei, eu não, acho que eu não tenho ainda a clareza para fazer esse tipo de observação, assim. Mas eu entendo o que você está falando, porque o teatro é uma atividade lúdica também, né? Tanto que em inglês é play, né? Que a peça play, jogar. Tem um livro do Huizinga, que é o Homo Ludens, chama. É um livro muito bom para quem está interessado para quem gosta de jogos em geral e quer ler uma pira mais filosófica a respeito de jogos. Esse livro é o livro, chama Homo Ludens, que ele fala sobre a atividade do jogo na história humana, assim. Ele dá umas filosofadas bem fortes, ele dá umas pira bem bacana. O jogo enquanto ritual, enquanto representação, um simulacro de uma realidade e tal. E aí ele faz uma análise do significado da palavra play, né? Que ela pode significar isso, brincar, que a criança brinca. Então, esse livro é fantástico. E ele fala bastante sobre isso, sobre a atividade lúdica em geral, né? E o jogo é uma atividade lúdica. Ele é uma atividade lúdica que ele tem três coisas principais, vamos dizer assim, que o diferenciam de outras atividades lúdicas. A primeira coisa é que ele envolve um conflito artificial. Tem um conflito no jogo. Sim. Todo jogo tem um conflito. Tá. Você tem você resolve ou não, né? ou você resolve. Se é cooperativo, são as pessoas tentando resolver aquele conflito. Se é competitivo, você está em um conflito com outros jogadores. Se é solo, você está em conflito com o jogo. Ele é regido por regras. Existem regras que determinam como é que aquela atividade vai se desenvolver, né? Então, é claro que outras atividades lúdicas também têm regras, mas o jogo, cada jogo tem uma regra específica para ele, que determina como é que ele vai funcionar. E a regra já é estabelecida antes de começar a atividade, Exato, né? Não é durante. Exato, todo mundo está de acordo com as regras quando a atividade começa. Sim. Né? E a terceira coisa é que ele tem um resultado, ele é quantitativo, assim, alguém vence. Ou o jogo vence, ou um dos jogadores vence, ou todos os jogadores vencem. Ou um grupo Não é por fazer, né? Não é um tipo, Lego exato. que você monta e acabou. Não é uma música que a gente tá tocando, que legal. É uma atividade lúdica, sei lá, um luau, todo mundo cantando lá a música do Legião, é uma atividade lúdica, questionável talvez. Isso, mas nesse caso todos perdem. Mentira, mas ela não tem um resultado quantitativo, ela não tem conflito, e ela não tem regras também, porque às vezes o pessoal se excede, né? Verdade. Começa a cantar, E faz o que quiser. Começa a cantar uns pagodes e tal. Você Vacila. acha que daria pra desvincular o lúdico do mecânico? Assim, é louco isso, né? Porque assim, todo jogo que você falou tem a parte lúdica e tem a parte de regra. A gente tava falando isso aqui ontem. A cara dele, meu. A gente tava falando isso aqui ontem. Se você vai explicar um jogo e começa, esse jogo você faz ponto aqui, pega aqui, troca esse recurso aqui, não sei o quê, fica puta jogo chato. Porque Então, você tá só... Exato. Se você não tem a parte lúdica do jogo, se desvincula, estraga, não estraga? Então, mas mesmo sem a historinha, ainda assim é lúdico. Tipo, porque por mais que você... Damas. Tá. Qual é o tema de damas? Um exército contra... É um xadrez série B. É um exército contra outro. Xadrez série B é ótimo. Um xadrez Xadrez nem tem tema também. Claro que tem, mas pô. Tem um exército ele ali. O xadrez a história do xadrez não tem... Eu sei, mas Não era uma forma de treinar o seu exército na batalha, simular guerra, cara. Mas não tem essa simulação, né? O soldado soldado não só anda pra frente, não. Não, calma. Isso que eu tô falando, Lá atrás, quando criar, lá atrás, tinha os falou. exércitos de limitações. É, A cavalaria andava mais, tá? Ué.
Não, eu sei, eu falando que... Xadrez O é lúdico Osmar é pra muita caramba, referência cara. que ele perdeu 38 partidas Nossa, de eu tô em xadrez. 40 e Ele pouco saiu já. 40 e pouco. Ele já Já jogou mais. Lógico, todo dia leva. De uma maneira ou de outra, o jogo abstrato, por mais que ele tenha um tema, ele ainda, se você tirar o tema, ele vai funcionar e ainda assim acontece uma atividade lúdica. Porque ali tem um conflito, tem Resultado. tem regra, tem resultado e tudo mais. E só o fato da gente só o fato de se estabelecer que existe um conflito entre os dois jogadores, que ele é artificial, porque assim, a gente não tá Não é de verdade, jogando tá. dama pra decidir... Quem vai matar quem? Exato. Ou pra quem fica com o dinheiro da herança, ou sei lá o quê. Ou pra quem vai entendeu? lavar a louça. É, Acontece pra- isso nos acontece casais. isso. Ué, Exato. ótima solução, aliás. Mas não é uma competição que envolve, entendeu? Qualquer outra coisa. Ah. É um conflito artificial. Tá. Então a gente tá simulando que a gente tá tendo um conflito aqui e alguém vai vencer esse conflito. E isso não implica assim. Para algumas pessoas vencer pode implicar uma série Claro. de coisas. Pra mim Para é. outras não implica muita coisa. Pra mim, a gente Beleza. tá vendo quem é o mais burro no momento sobre aquilo ali. Naquele assunto. Nesse tema aqui, nós vamos ver quem é mais burro, É vai. isso. Pra mim é isso. Cara. É muito louco porque com esse olhar sobre o jogo, você consegue identificar vários tipos de jogadores. Porque, por exemplo, você falou assim, tem gente que se importa muito com o resultado, em diversos níveis, assim. Tem gente que gosta de fazer a zoeira, né? Eu ganhei e tal, só que fica assim... Fica mais tempo falando de quem ganhou e quem perdeu do que do teu tempo do próprio jogo, né? Tem pessoas que se divertem muito com isso. E tem gente que é assim. Tem pessoas que se divertem simplesmente por estar ali na atividade lúdica e no simulacro de uma realidade ali. Tô aqui no mundinho, tô brincando, nem me importa. Tipo, Não. um jogo daquele, o Canvas, que é aquele jogo de fazer os quadros. Sim. Tem gente que curte pra caramba ficar fazendo os quadros Ah, lá tá. e nem tá ligando que Tá. vai ganhar ou que vai perder, entendeu? O Comic Hunters é um jogo que às vezes acontece isso. A O pessoa... cara quer fazer uma coleção da Ele hora. quer fazer a coleção, quer Muito comprar os louco. quadrinhos que ele... Não, eu comprei esse Nossa. aqui, eu sou fã do Homem-Aranha, vou fazer... Mas o Homem-Aranha não tá dando ponto nessa partida. Não, mas eu sou fã do Homem-Aranha, eu quero... Ah, o cara não tá nem aí pro jogo Entendeu? mais também, né? Mas ele tá lá se divertindo, Sim. entendeu? Tipo, ele não tá lá sofrendo. Alguns jogos fazem as pessoas sofrer, mas aí é uma outra discussão. Então, porque, voltando da parte Já é antropológica... questão de terapia, né? Já é uma outra coisinha. Porque uma criança, naturalmente, ela começa a brincar, ela desenvolver a parte lúdica dela, né? Isso vai melhorando a coordenação motora Sim, porque você coloca ela num exercício de uma série de habilidades que está em desenvolvimento numa criança, né? Identificar formatos, raciocínio, tipo, qual que é o... Assim, tô pensando num jogo Tangram, assim, por exemplo, que é uma coisa super simples, que tá ligado que é Tangram, né? Que é aqueles quebra-cabeça colorido que você tem que formar um quadrado. Tem um monte de peça maluca, assim, e aí você tem que formar um quadrado com aquela imagem. Aí você não tem um encaixe certo, Sim. você tem que descobrir... Se como é que é um encaixar, como é que encaixa? Exato. O Tangram é isso, é um negócio que é muito usado. Inclusive, o logo da Spiel, a feira de Essen, ele é um Tangram, ele é um quadradinho colorido, assim. A criança brincar com aquilo, ela está desenvolvendo habilidades de reconhecer formas, de raciocínio, de tentativa e erro. Eu acho que o que eu mais gostava, só abrindo parênteses que eu lembrei agora, acho que o que eu mais gostava de jogar, me trouxe uma lembrança agora de criança, é aqueles que a gente pegava aquelas pecinhas que era uma imagem, aí você só podia arrastar um e você tinha que conseguir fazer. Você lembra que a gente comprava na tipo, escola? vazio, Tinha um vazio, Tá. aí você embaralhava, e aí tinha que achar de volta qual era o caminho pra fazer. Acho que era o primeiro... Era tipo um cubo mágico É isso que eu 2D. ia Assim, falar. É isso. É um cubo mágico Era muito, 2D. Tinha um desenhinho, assim, eu gostava disso. Eu comprava de que era escudo de futebol. Acho que eu comprava. Escudo Muito de louco. futebol. Escudo de futebol, bandeira de país, era fazia assim. tudo Era isso. muito bom. E aí, mesmo não sendo criança, com o jogo, a gente continua se desenvolvendo, né? Sim, Continua treinando. Com certeza. Tanto que tem o pessoal que usa. O Zatz veio aqui, né? Veio já. Eu assisti o programa dele. Eles usam para diversas atividades empresariais. O Zatz resolveu ganhar dinheiro Exato. fazendo o esquema, que é mirando empresa. É incrível E mesmo. não tudo mirando que em faz. liso. E eu digo casa. assim, eu digo que o potencial total ainda foi arranhado. Assim, eu acho que podia estar muito mais integrado com educação. Se você for analisar algumas pedagogias modernosas, assim, tipo, que tem umas coisas mais transversais, aquelas coisas mais desconstruídas e tal, que fogem, né, dessa coisa padrão que a gente conhece, que é massificada e tudo mais, eles trabalham com vários conceitos que têm a ver com isso, né? Mas você acha que falta o quê? Falta alguém do meio Cara, virar ministro da cultura, da educação? Tipo isso? Talvez.
Mas não alguém do meio, mas alguém que tem um olhar para esse tipo de coisa. Primeiro, alguém que tem um olhar para... É um processo muito difícil. Desconstruir todo um sistema educacional muito complicado. Claro. Eu nem me atrevo a falar muito sobre isso porque eu não tenho nem noção muito do como é que as coisas são. Mas eu tenho referências de que existem outros caminhos, né? Em Botucatu a gente tem uma escola da pedagogia Waldorf lá, não sei se vocês conhecem. Não. Que é uma pedagogia de um alemão maluco lá, que é super desconstruída. Então, eu tenho uma referência de como é que as coisas podem funcionar diferente. A gente tem aquela escola aqui em Portugal, que é a escola... Não é escola livre, é a escola... Ai, como é que é o nome? São opções diferentes, são maneiras... Buscar caminhos... Já falaram aqui, Já falaram, a gente conversou né? com alguém há muito tempo já sobre isso. São caminhos diferentes de você construir conhecimento. Porque tá tudo muito formatado. Assim, tudo que é muito massificado e industrial é difícil. É que nem a gente lutando contra o mercado de massa. Assim, não é uma luta. Simplesmente Não dá, né? não é. Mas você não processo. vê que pro futuro, com as gerações mudando, a nossa geração chegando e outras depois, a galera é muito mais ligada em jogos, Sim, em com games certeza. e A tal. longo prazo, a tendência é as coisas se diluírem mesmo. Hoje em dia tem uma situação que, se você pensar, há décadas atrás era impossível. Sim. A minha mãe joga jogo no computador, meu pai joga jogo no celular, minha avó joga jogo no computador. Minha avó tem 100 anos. Olha isso. Nossa. Eu fico puto com isso. Vejo E meu ela- pai e minha mãe o dia inteiro no celular. ela Quando eu joga- era moleque, ficava, sai disso aí, sai daí. Agora tá lá, você tem que ficar você falando pra ele, sai disso aí, ó. Então, Desliga um pouco o celular. Não acredita nas merdas que tu lê aí. Boa. Então, Não assim, seja enganado pelo que você lê nas redes sociais. Tem os seus prós e seus contras? Tem os seus prós e os seus contras. Pra mim, um dos prós é que a atividade lúdica do jogo, ela tá mais disseminada. Assim, as pessoas estão mais... Elas têm Dispostas a... elas estão mais propensas a entender o que é uma atividade de jogo, a embarcar numa atividade lúdica de jogo, porque elas têm mais referências, elas já experienciaram isso de alguma forma, né? Tem muita gente que a gente vê nos grupos aí de WhatsApp, no Facebook e tal, falando, joguei Ticket Ride com a minha avó, com a minha mãe, sei lá o quê. Porque é muito mais fácil hoje você colocar uma mãe, uma avó para jogar Ticket Ride do que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Você botar uma mãe e uma avó para jogar um jogo de tabuleiro, porque é coisa de criança, é brinquedo. Ainda existe muito isso, principalmente no mercado de massa, e até juridicamente, se a gente for ver, existe até uma grande discussão, né? Que os jogos ainda são... É jogo de azar, é brinquedo. Então, tipo, isso tudo é um processo que leva anos e vai acontecer. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. E a gente tem bem claro, assim, eu pelo menos, pra mim é bem claro que o mercado de jogos tende a crescer. Dificilmente ele vai retrair, assim. Não vai acontecer um negócio que você fala assim, estourou a bolha. Tipo, não vai estourar a bolha, né? Não vai falir todas as editoras de jogo moderno que tem no Brasil. Pode algumas sim, mas pode acontecer um ajuste por economia, por sei lá o quê, mas culturalmente eu acho difícil dar passos para trás agora, assim, a tendência é crescer nos próximos anos. Se você olhar só o desenvolvimento dos jogos em si, como eles estão... Você estava falando dos antigos, era difícil você pôr sua avó para jogar um jogo. Hoje eles estão muito mais atrativos, né? São regras mais simples, tem de vários tipos, então um ou outro vai encaixar ali Eu acho que fisgar. as lacunas estão todas sendo preenchidas já. Né? É. Jogo bobo, vai estar tendo mais jogo bobo. Miniatura. Quando você tinha um jogo de miniatura, quando você era E moleque, mesmo pô? os jogos bobos, eles estão sendo menos bobos, assim, tipo um jogo simples. Simples. Ele é mais... a gente pelo menos procura fazer isso, né? Desenvolver, porque ele é simples, mas ele não é bobo. Tipo, ele tem uma lógica, ele tem um raciocínio mínimo ali que você tem que fazer, tem um desafiozinho ali. Eu joguei que torna interessante, porque assim, esse tipo de jogo, o lugar ideal dele, assim, ele é um jogo simples, mas que ele tem um desafio, porque é um jogo que ele vai encantar um gamer até como um jogo que ele vai apresentar para os novatos, para as pessoas para atrair novos jogadores. É um jogo que é um jogo fundamental no nosso mercado hoje. A gente ter esse tipo de jogo, porque a gente chama jogo de entrada, né? Jogos de entrada. Eu joguei um outro dia de ovelha. Jogou um de ovelha? Que é aquele que você, uma pilha de ovelhas e vai dividindo as ovelhas e tomando o território? Eu tô ligado. Mas jogo super... Cara, a regra 10 segundos de regra. Gente, você tem uma pilha de ovelhas aqui
E você vai dividir do tamanho que você quiser. Você pode dividir, pegar 1 e deixar 10, ou você pode pegar 5 e 6, começa com 11, e você vai indo até o final, dividindo, todo mundo vai fazendo isso e quem tomou mais ganha. É isso, aí você vai jogar, o nível de complexidade é muito maior em relação ao tamanho da regra. E aí você vai desenvolvendo na Camadas, partida. estratégia. É muito legal, você cara. vai melhor Muito legal. pensando. Ele foi anunciado no Brasil, mas parece que deu ruim no contrato e atrasou o lançamento. Uma hora chega. Uma hora chega. Ó, então, E tem isso também, né? Que é uma hora chega, jogos todos. Sim, é. Sim, Todos. hoje em Cada dia vez você... com mais... Hoje em dia curto, vale tempo menos mais a curto. pena importar. Você viaja para os Estados Exato, Unidos assim, exato. vamos para os Estados Unidos, que jogo eu trago? A galera fala, velho, não tem mais o que trazer, Não, porque e se você importa e sai aqui, o teu importado cai pra caramba. por cai exemplo. bastante valor. É uma... hoje em dia acontece muito mais de você ter dificuldade. Assim, tem alguns jogos que às vezes porque envolvem licença, tipo alguns jogos da Marvel, por exemplo, eles não vão sair em outros lugares, eles só vão sair nos Estados Unidos. Então esse tipo de jogo você sabe que... Qual? Aquele United? Por exemplo, o Ou não? United não, porque ele tá vindo pela Galápagos, né? Tá. E quais seriam, então? Talvez o Skids, assim, né? O Skids tem alguns jogos O Skid tinha o Mage Knight, então, e saiu. O Mage Knight saiu, Teve um do Dungeons and Dragons que saiu também. Que veio aqui, algum dos convidados que explicou isso, essa questão, e eu não vou lembrar quem que é, mas ele disse que tem jogos mesmo que só estão licenciados lá fora. Exato. E aí, não, por uma questão, acho que até cultural, de contratos entre países e tal, eles só são feitos pra lá. Exato. Mas aí é um ou outro, velho. Sim, Peraí, você tá me dizendo que você exato, presta exato. atenção Você no vai, que a no gente BG, fala você vai no BGG, pega o top 100. Não, velho, não. quantos a gente não tem acesso? São poucos. Pouquíssimos. São bem poucos. E aí, quando você vai dar uma olhada, é uma editora que é difícil, não sei o que, lá. É. E realmente você, tipo... E é um jogo que nem faz falta. Exato. Se você for exato, ver assim, exato. todos os A outros... isso Tem é muito, interessante, super, porque assim, né? a maioria dos jogos do top 100, a gente já tem ou já teve disponível aqui no Brasil em Sim, português. sim. E Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Então você não precisa ficar na agonia, será que eu vou... Uma hora Relaxa. chega, uma hora vem. E assim, hoje em dia, se a gente pôr em perspectiva, o pessoal não faz ideia. Assim, o pessoal que entrou no hobby recentemente, há 6 anos atrás, quantos jogos a gente tinha para começo de conversa, a gente nem tinha muita loja, né? Não tinha. 8 anos atrás, sei lá, eram pouquíssimos jogos. Você conseguia acompanhar os lançamentos, comprar tudo que vinha, porque era depois daqui 2 meses saía outro. Hoje em dia a gente tem dezenas. Eu tenho a caixinha, né, na loja, e tem 7 anos já. E eu abri ela porque eu tinha uma loja que eu comprava e eu não gostava. Eu pensei, eu não gostei do atendimento desse cara. Eu acho que eu vou abrir a minha, que acho mais fácil eu ter uma loja do que achar uma loja boa. Não tinha muitas mesmo, né? Nada como Era ser online. rico, né? Tá vendo? Nada como ser rico. Nada como ser rico. Eu acho que eu O vou cara abrir vai no minha... restaurante, não gostei desse serviço, vou abrir meu Eu gostei restaurante. dessa Ferrari aqui. Não, eu lembro que a gente começou a loja, de verdade, a gente começou a loja, a mentalidade sempre foi, tem que ter tudo do mercado nacional, tudo. Porque eu acho que cria uma credibilidade você ter tudo. Tipo, você quer comprar um jogo X, quer comprar um Comic Hunters. Aí você entra num site que você achou o Comic Hunters. Aí tem o Comic Hunters e mais 2 jogos nessa loja. Você fica, putz, esquisito, né? Aí você entra numa loja parecido, mas tem o Comic Hunters e os outros 200 disponíveis. Por mais que você só queira o Comic Hunters, já tem uma credibilidade do tipo, eu acho que essa aqui existe mais do que essa aqui. É uma coisa mental. Exato. E eu acho que a gente comprou, tipo, 40 jogos pra ter todos na época. Foi 2015. A gente abriu em agosto de 2015. Então, assim, hoje em dia, o cara quer fazer a mesma estratégia, mas tá ferrado. Mata uma curiosidade. Não, eu hoje em dia tenho... Se você for chegar lá na minha loja e falar, eu quero ter um de cada um que você tem, é mais de 700. Mais de 700 diferentes. Um de cada, diferente. É mais de 700. O cara... contando a expansão também, né? Você precisa comprar o jogo pra vender? Você Lógico. você não pode vender e depois você compra. O problema é que o cara que compra, ele quer hoje. E aí? E se a loja que tu vai comprar não tem mais? Ele quer pra jogar nesse final de semana no churrasco. E aí, A mensagem que a gente recebe é: Oi, você me manda agora? Também que compra o jogo e chega depois de um mês, pô. Não... Mas isso aí é 10% dos caras. 5%. O cara quer hoje. Oi, você posta quando? Eu posto amanhã de manhã. Porque eu achei uma loja que eu postar daqui a 2 horas. É assim. Exatamente Caraca, assim. sério, Esse mano? negócio de, eu compro, eu encomendo depois que a pessoa comprar. Você não vai vender nada. O que tu vai vender não é o trabalho, é outra coisa. E uma coisa muito legal que está acontecendo também nos últimos anos é que
os jogos nacionais também estão ganhando esse espaço, também tá tendo, a gente tem mais jogos nacionais do que qualquer ano para trás, Lógico. assim. E tá saindo mais, Estão né? saindo mais com uma qualidade melhor, tanto de produção quanto de jogo mesmo, de regras, de game design, tudo e tal. A gente não deve mais nada pra ninguém Não de deve fora. mais nada pra Tudo ninguém. Inclusive, estamos aí despontando, né? Segundo o Dice Tower, Aham. o Brasil é um mercado emergente, né? Eles fizeram, semana passada, acho que eles fizeram um vídeo eles sempre fazem uns vídeos de previsões para esse ano, assim, Sim. né? Tipo, o que eles acham que vai rolar esse ano? A gente acompanhou. Vocês viram essa... Eu vi. Eles falou. falaram que que países que não eram de destaque vão ganhar destaque, e que eles achavam que países que não eram de destaque vão ganhar destaque pelas coisas que eles têm visto, e eles citaram Índia e citaram o Brasil. Às vezes nem ia ganhar destaque, mas depois que ele falou que ia ganhar destaque, não ganha destaque. Mas tu sente que tem um preconceito do público brasileiro pelo jogo? O cara Ah, pergunta. Hoje em dia é bem diferente isso, porque a gente tem cases de sucesso, né, Temos, meu? temos. Isso é verdade. Mas a gente tem esse histórico porque lá quando tudo era mato, as pessoas que capinaram o mato, elas tiveram que, né, machucar a mão. Então, a gente tem histórias de financiamentos que a qualidade era ruim do material, que o jogo também o game design era mais deixava a desejar, vamos dizer assim. Mas tudo isso foi crescendo, foi evoluindo, né? Uma coisa que eu digo que é fundamental para um autor inicial, assim, iniciante, né? Os primeiros jogos de um autor quando o primeiro jogo dele é lançado, o segundo jogo dele é lançado, ele ganha um XP, assim, vamos dizer, Boa. bem diferente, porque ele teve o seu jogo lançado, o jogo ficou pronto, ele foi entregue na loja, as pessoas estão jogando, pessoas que ele não conhece estão jogando, Sim. e estão dando feedback, estão escrevendo na Ludopédia, estão escrevendo no BGG, estão fazendo review e tarará. Ou seja, ele está tendo um olhar sobre o que ele fez que transforma a percepção dele. Aham. Então, tipo, Isso aconteceu com você. Aconteceu, claro. E tu sentiu que foi uma coisa boa? Te Não, fez bem? Sim, com certeza. Até coisas que... o Shakespeare é um caso, por exemplo. O Shakespeare como eu falei, foi um dos primeiros jogos que eu fiz. E ele saiu recentemente só. Então, ele é um jogo muito temático. Ele é inspirado nos personagens das peças do Shakespeare. Então, cada cartinha de personagem que você tem aqui, ela tem uma ação. Cadê a minha câmera? Aqui, essa aqui. Cada cartinha que tem aqui, ela tem uma ação inspirada no que o personagem faz no jogo. Na certo? vida, né? Lá no jogo não, na peça. Na peça. São. Então são temáticas. A pessoa que conhece a peça, ou que já viu... ou que Romeu, conhece a história, Julieta, fala assim, Romeu e tá. Julieta, os dois tem que... Se eles morrerem, se você matar os dois, você ganha uns negócios, entendeu? O Macbeth, que é um rei que matava os outros reis lá, ele mata... A ação dele é matar um outro rei. Então... Você teve que ler as peças. Sim, então. várias delas eu já conhecia, Claro. e outras que eu conhecia mais ou menos a história, eu fui estudar para criar os personagens. Uhum. Então, por ele ser muito temático, cada carta tem uma ação diferente, e é um card game, um jogo de cartas, a primeira vez que você joga, ele tem um downtime um pouco maior, assim, né? Ele tem um tempo um Ficar pouco mais... lendo, né? Tem que ficar lendo. como é que fala? Um tempo mais dilatado, assim, porque você tá lendo, você tá conhecendo o que é, você tá entendendo como é que funciona a sinergia de uma carta com a outra. Pensando os combos e tal. Então, aí, a primeira rodada, ela é um pouco mais lenta que a segunda, né? Que é um pouco mais... Então, a cada rodada o jogo vai ganhando um ritmo, porque as pessoas vão entendendo melhor como é que tá acontecendo. Quando termina o jogo, normalmente acontece assim, sim. E aí... Agora eu quero jogar de verdade. Exato. A primeira não valeu. E isso era uma coisa que eu já tinha identificado no jogo. Eu sabia que a primeira, a segunda partida era uma partida onde as pessoas estão conhecendo o jogo. E normalmente a terceira é a partida que as pessoas mais curtiam. Entendi. E eu tive esse feedback de várias pessoas. Que era um jogo que tinha uma curva de aprendizado um pouco maior, mas que quanto mais você jogava, mais recompensador ele era. Hoje, pensando como produto, eu falei assim, é um jogo que ele entra num público mais específico, assim, né? Porque não é... Hoje em dia você buscaria não fazer um jogo assim? Eu nunca não buscaria. Eu tentaria... Que ele não fosse assim. Eu tentaria buscar uma maneira de amenizar isso, entendeu? Tá. Porque no caso do Shakespeare, ele funciona desse jeito, ele funciona bem, porque quando você
entra no jogo, quando passa a curva de aprendizado, ele é muito divertido. O feedback que eu tenho é de que ele é muito divertido. Aham. Tanto das pessoas que conhecem o Shakespeare, quanto das pessoas que não conhecem o Shakespeare. Mas ele tem essa barreirinha. Então tem alguma... como é que chama? Quando tem na porteira lá, que segura o... Abriu a boiada? Não, tem um negócio que segura o cavalo pra ele não passar lá. A rédea? Não. Mata burro? Isso. Respeita o seu pai. Como é o nome? Mata burro. É. Cara, nunca vi essa expressão na minha vida. Faz um buraco na estrada e coloca várias coisas. Se o cavalo vai ali, o pé dele entra. Ele faz um buraco na estrada pra quê? É meio cruel, porque o buraco, o cavalo prende o buraco. Mas pra que serve isso? Para o cavalo não sair do terreno. Um controle de área. Ah, tá. Controle de área. Aí você já entendeu, né? Agora eu peguei. O cavalo não sai porque se ele sair, ele vai enroscar ali, ele não vai passar, entendeu? Ah, entendi. Mas ele fica enroscado ou ele nem vai? Ele vê que fica? Geralmente não vai. Geralmente eles não vai olham, porque ele vê que vai dar merda. Entendi. Mas Por isso que é mata-burro, né? Mas é um pouco cruel, porque acho que eventualmente o burro, por exemplo... Mas pensa, o cara fazendeiro não colocaria um negócio que mataria os animais dele, Lógico, entendeu? é verdade. Então vamos ter um bom senso. Mas também não sei se essa é a melhor expressão que eu usaria pra definir o que eu queria falar. Sim. Você quer dizer tipo um gargalo? É um gargalo, porque tem umas pessoas que vão jogar a primeira vez, elas já vão entender que aquele jogo não é pra ela, entendeu? Entendi. Tipo, achei muito complicado e tal, não sei o quê. Então, o feedback que eu tenho é esse, e era uma coisa que eu já tinha sentido no jogo, entendeu? Mas nada como você ouvir as pessoas trazendo os olhares e tudo. Então, hoje eu pensaria como tentar deixar ele de uma maneira mais... como você usou uma palavra acessível. Boca, não acessível. Não sei se Mais jogo de entrada. Você achou que ele era quando você fez e aí depois você viu que não achei que ele era. Nunca achei que ele era. Eu achava que ele era um card game, que o público-alvo dele era o pessoal de card game mesmo, que curte card game. Porque, assim, como cada carta tem uma ação e as ações têm sinergia. Por exemplo, quem joga Magic, quando joga, normalmente curte. Tá. Inclusive, teve um evento um tempo atrás que eu expliquei para uma mesa que era jogadores de Magic. E foi super rápido explicar, eles entenderam assim... O cara já sabe tudo, né? Não, eles pegaram as cartas e eles já... Olha. Por quê? Porque já tem uma linguagem de jogo de mesa ali, né? De jogo de carta, na cabeça dele, que ele já identificou os tipos de ação, como é que funciona, isso aqui comba com isso, nossa, aqui deve fazer um negócio legal. Então, isso eu já sabia, isso eu já tinha noção. Talvez eu trabalhasse ele para se é para esse público, e isso é uma coisa que normalmente os designers de primeira viagem têm dificuldade de identificar quem é o público do seu jogo e adequar o jogo para esse público. Então, quem vai jogar isso aqui? Vai ser esse tipo de jogador, isso aqui. Mas adequado. Então ele está adequado, ele vai atender ao tipo de jogo que esses jogadores curtem, o que eles esperam de um jogo desse tipo e tal. Identificar isso às vezes é bem difícil. Mas adequar depois que o jogo já saiu? Não. Adequar depois que saiu, não. No processo depois que saiu, não mexe mais. Não mexe mais, já era. Você pode até fazer uma segunda edição e mudar umas coisas e tal, como o Fel faz. O Fel faz bastante isso. Sim. Não é nem segunda edição, né? Ele lança outro jogo. Às vezes acaba virando outro jogo. Então, aí eu já tinha uma curiosidade que eu já passando vários autores aqui e eu às vezes penso em perguntar isso. Você acha que tem uma hora pode saturar a criação do jogo? Você acha que tem uma hora que você fala assim, cara, já criei tudo que tinha pra criar, não consigo mais? É difícil porque tudo se transforma, né? Nada se cria, tudo se transforma. Esse mesmo que a gente tava falando de ter uma versão nova do jogo, o tempo... As tendências passam, as tendências vêm. Hoje a gente tem alguns jogos, a Restoration Games lá, que é uma editora americana, que eles pegam os jogos antigos e fazem uma versão nova com mecânicas mais modernas e tal, não sei o que, né? Trazendo o jogo para o público atual. Eu acho isso fantástico, porque eles estão pegando um jogo que fazia sucesso, que hoje não funcionaria, porque ele tem um conjunto de regras que está datado, e aí vamos encontrar como é que a gente traz isso para os tempos atuais, e é um sucesso atrás do outro. Vários jogos que eles fizeram aí foram super bem. Então, eu acredito que não. Eu acho que até porque o público também vai se reciclando. Então a gente tem jogadores novos, sempre tem jogadores novos chegando, né? E é a mesma coisa que você falar assim, será que o cinema vai ficar uma hora, tipo, já fizeram todos os filmes? Não vai. Não o cinema, mas o autor X, uma hora ele fala, por exemplo, o Shakespeare escreveu coisa pra caralho. Sim. Uma hora que ele parou. Sim, tem, assim como tem diretores que falam assim, o Quentin Tarantino, por exemplo, ele decidiu, falou, não, vou fazer só mais um filme e depois parei. Quero parar no auge. Mas acho que isso é preguiça.
Você acha que é Às vezes é preguiça? preguiça. Eu acho que é preguiça. Eu acho que depois que ele fizer, Não, eu falo ele vai assim- pensar assim, putz, tô com mais uma ideia. Sabe o Ah, que vai é passar também? uns 10, 15 anos ele vai fazer outro filme. Não é preguiça, que é difícil ser o Quentin Tarantino toda vez que ele faz um filme. O cara que ele fizer um que não atende a expectativa da galera, ele sai por baixo, é o que ele falou. Então o cara quer... Mas eu Quentin acho que Tarantino ele... faz muito filme parecido também. Não, e depois Mas o eu cara não acho. sai. O cara volta anos depois. O Clint Eastwood fez uma porra de filme bom. Aí ele parou mó cara. Nunca disse que se aposentou, mas nunca lançou um filme. Aí depois ele volta, lança 2, 3, que tipo são filmes bons. Não, eu falo dos Então, jogos mas não é que o porque- cara não é que ele não teve mais ideia. Ele pode só não querer mais lançar, mas ideia o cara tem, porque a vida dele é isso, pô. Então, mas os jogos, a mecânica, por exemplo, já não surge há muito tempo. Entendeu? Então, É os jogos, ele difícil, depende de difícil. outras coisas. Então, chega uma hora que, pô, já lancei o pare, já lancei o Isso pesado. é já não sei. um desafio Como é pro que ele game tá? design, porque é um desafio de mercado, né? Você encontrar um jogo, trazer um... E isso é a chave de sucesso. Você chegar, tiver um jogo que traz algo de diferente, mas isso aqui é diferente. Nenhum jogo faz isso. E que seja divertido, Porra. porque não adianta ser diferente. Hoje- Isso. E você vai, Nossa. diferente, mas que... Lembra quando lançaram aquele 342? É, 512. 512? Meu Deus. Né? Que você mistura... Era um livro, velho. A ideia, aí no papel a é ideia interessante, mas... é interessante. Eu acho que acho que não serve pra ninguém. O jogo o manual é grossíssimo, é um livro. Eu já peguei nesse jogo só. Ele vem com milhões de peças. E aí, cada... Ai, me ajuda a explicar, Robert. Ele tem 3, vamos dizer que ele tem 3 Módulos, né? módulos. Um define como é que ganha o jogo, É, a um mecânica define- principal, o outro é a mecânica secundária e o outro é como pontua. Se eu não me engano é isso. É Eu não tipo lembro. isso, mas que a Mas gente é pode mais estar ou menos errado. isso. A gente pode estar errado, mas é mais ou menos isso. Então, a mecânica principal, aí você vai, é controle de área, é mercado de ações, é alocação de trabalhador, é Leilão, corrida, coloca é todos. leilão. Não, aí você escolhe um lá. Ah, vai ser alocação de trabalhador. Tá, qual que é a mecânica secundária? É isso aqui, é isso aqui, você escolhe um e aí Como pontua? como são as pontuações. Isso. E aí você... Essa combinação é o jogo que você vai jogar. Tá, você monta o teu jogo na hora que você vai jogar. Isso, aí vem um monte de peça genérica. E aí você, com essas configurações... Esse livro que você combinou, sabe livros que você combina? Aquele livro que as páginas são riscadas, são cortadas. É dividido em 3, assim. 3. Então você vai montando assim, um nó super grosso. Aí você fala, esse aqui é a partida que eu vou jogar. Aí você pega as peças daquela partida e joga. O nome é 512, Caraca, ideia boa pra caralho. 514. 3, porque o nome de... Porque é o total de combinações possíveis que você pode fazer. Então você não tá comprando um jogo. Você tá comprando 500 e... Nenhum E não presta. funcionou? Nenhum. Nenhum Não, na presta. verdade, Primeiro que não tem tema. Eu não joguei, mas eu não joguei nenhum. Não tem tema. É. É só um monte de coisa abstrata. Eu acho que eu- pode ajudar Caralho, um nenhum. autor. Você sabe que é um jogo que eu tenho vontade de comprar um dia justamente pra estudar. Pra Mas ver foi um como é que fracasso é. imenso, não Sim, foi? Não é assim, é justamente por isso, é um estudo de caso. Estudo de Mas, caso. mas eu acho, mas é uma coisa que eu lembro que eu cheguei na época, vi assim, as pessoas no BGG, no fórum lá, falaram assim, ó, começaram a eleger os que eram melhores, assim, e aí tinha, sei lá, tinha uns 2 ou 3 que boa parte das pessoas concordavam que aqueles funcionavam. Fizeram uma triagem. Se ao invés dos livros fosse o aplicativo, aquelas coisas que É a gente mesma tava coisa. falando. Não, mas isso aqui eu acho que é mais trabalhoso você ficar combinando no livro e lendo do que você ter, pra você chegar na conclusão que é o jogo que você vai jogar, do que você tiver, por exemplo, um app te auxiliando. Você vai no app e seleciona, é mais rápido selecionar e ele te fala, ó, é isso aqui que Mas você vai era jogar. o mesmo, Mas porque hoje em dia o que vai acontecer, o que pode acontecer, porque a gente tem uma quantidade considerável de jogos lançados, né, até hoje, é você ter um app que faz isso. Ah, eu quero um jogo que tem controle de área, E ele te diz corrida qual é o app. e alocação de Qual é o trabalhadores. jogo, Aí é. ele fala assim, então você quer jogar esse jogo. Mas isso eu Tá, faço. faz sentido. Isso Você faz no BGG isso. Na busca do BGG você consegue... você Entendi. bota sua coleção, número de jogadores. Isso eu faço em casa. Mas a questão. Ludopedia, vamos falar da Ludopedia. É, na Ludopedia. Acho que a Ludopedia ela também. tem essa ferramenta, Ludopedia, né? Eu não sei se... Mas ela só não tem um Sabe- aplicativo ainda. É. Não, mas o... Fica a dica aí, pessoal. Fica a dica. Fazer aplicativos. É porque é pra puxar aqui, pra Eu acho que pá. tem um aplicativo que conversa com o Ludopedia. Deve ter, né? É, mas eu não lembro qual que é o nome. Eu uso o BG Stats pra O controlar. BG Stats também. E o Board Games, que não tem notícias também. É bem bom. Mas É isso. Mas o que vocês estavam? Vocês estavam no meio do... Não, a gente tava falando que tem jogos que solucionam isso e são ruins ainda. É um jogo que cobriu todas... Teoricamente, esse jogo cobre todas as possibilidades. O que você gosta, meu amigo? Ah, eu gosto disso, disso, disso. Então tá aqui. Você joga ruim. Então, mas aí... Cacheta. É isso, ruim. Então, mas Entendeu? aí Então, volta assim, lá naquele que a gente falou lá atrás, não tem a parte lúdica da parada.
Você fica Ele também, não- o é só tema- mecânica, o tema não era só... bem- É, um jogo só Eu acho, mecânica ali, só eu acho que esse é um jogo pra ajudar autores, na verdade, né? por isso que eu falei que é um jogo que eu compraria pra ler, pra ver, explorar, pra ver como é que era ali. Mas assim, foi um fracasso. Saiu depois das lojas gringas, tudo a $10, $15. Os caras, Tem não, tem nem alguma quer coisa isso que você não fez ainda que você quer fazer? Alguma mecânica? Ou Ah, algum várias tema coisas. que você fala... Um jogo que eu quero muito fazer um Dungeon Crawler. É um estilo de jogo que eu gosto muito. Meu gosto é meio variado, assim, na verdade. Eu não sou uma daquele tipo euro ou temático, sabe? Eu gosto de um pouquinho de cada coisa. E Dungeon Crawler é um estilo de jogo que eu gosto muito. Pra explicar pro nosso público, que não sabe o que é aí, isso. O que é um Dungeon Crawler é um jogo que você está explorando Um dungeon. pode ser uma dungeon, pode ser qualquer coisa, né? Você está explorando o tabuleiro. Então, normalmente você abre, ou o cenário já está aberto, né? Você está explorando uma área e descobrindo o que tem naquela área, ou você vai revelando a área à medida que você vai descobrindo, né? E aí você tem o seu personagem, ele é bem temático, então você tem o seu personagem, tem itens, você vai andar, você tem uns stats de vida. Pode ser no É o espaço. mais próximo pode de um ser numa- RPG pode ser board game, né? tem vários jogos que são Dungeon Crawl que as pessoas não sacam muito que a gente fala. Por exemplo, aquele jogo da Casa Mal Assombrada lá, o Betrayal at the House. Isso, the Hill. Betrayal the House of the Hill. Ele é meio que um Dungeon Crawl, porque você está explorando a mansão lá, né? Um Zombicide. O Zombicide tem uma vibe Dungeon Crawl, né? Porque você, Tem um mapão lá, mandando matar. o Mansions of Madness. Mansions of não é uma dungeon. É que o nome ele se tornou esse porque Começou com isso, né? no Com o RPG, Hero Cast com da isso, vida, Foi né? uma adaptação do RPG não, pro é board do game. próprio RPG. O primeiro RPG feito era com tema, né, de fantasia, aquela coisa toda, Sim. que é o Dungeons and Dragons. A primeira aventura, o protótipo lá, era explorar a masmorra de um castelo. E você ia entrando, abrindo as portinhas, uma coisa super clássica do RPG. E é daí que vem o tema, de explorar a dungeon, né? Dungeons Você and tá Dragons. rastejando... Você explora um pela dungeon, o que tem lá no fundo do dungeon? O quê? Drago, pô. Qual é o nome do jogo O que por será? spoiler? O que será? Galera, a gente começou aqui com o Robert Coelho, grande autor que já está inserido no mercado nacional com seus jogos de sucesso. Temos alguma... Qual é o mais recente daqui? Aqui o mais recente que saiu foi o Ludus. Ludus? É. Ludus é um roll and write? É um roll and write, onde você está organizando as prateleiras de jogos da Ludus Luderia. Foi um Maravilha. jogo que a gente fez para arrecadar fundos para a Ludus, na época que eles estavam na campanha lá durante a pandemia. Ele era um jogo só print and play, né, naquela época, e aí no ano passado, no aniversário da Ludus, a gente fez uma versão física dele, que foi lançada numa tiragem pequena, só lá na Ludus, e agora a gente está tendo lançamento. O pessoal prefere, né, comprar um jogo do que Sim, com certeza. ter o arquivo de PDF para Exato, imprimir. exato. não É sei que o como quê. naquele momento a gente estava no isolamento Lógico. social, aquela coisa toda, a gente fez o print and play. E para justamente minimizar total os custos e ter uma distribuição bem ampla. Qualquer pessoa podia comprar o jogo, já tem em casa, imprimir e jogar. Né? Porque eram as folhinhas, aí o resto eram dados que você pegava de outros jogos que tinha em casa e o lápis para você desenhar, rabiscar e tal. Então, foi por isso que a gente utilizou esse caminho. Mas agora a gente tem a versão física e está disponível para quem quiser organizar suas prateleiras de jogos. Maravilha. Divulga a sua rede social aí pra galera te acompanhar. Eu sou mais ativo no Instagram, que eu posto bastante fotos dos lá, o Catito jogos que jogou eu lá. tenho Olha jogado, só. as últimas partidas que eu tive aí. Tem quem te seguir no Instagram recebe spoilers de próximos lançamentos, será? Às vezes tem uns playtests aí que aparecem, nos stories. E pra participar de playtest, como é que faz? Para participar, a gente tem playtests online da Grok. A gente tem um grupo de playtests online Certo. que se reúne semanalmente para testar os jogos. A gente usa o Tabletop e o TTS, que são duas plataformas digitais para testar. A gente tem a ideia de retomar os playtests presenciais, né? Agora que já estamos mais tudo mais permissivo. Sim, tá liberado, tá liberado. Mas a gente, por enquanto, ainda está mantendo só o digital. Quem tiver interesse em participar aí dos nossos encontros, dos nossos playtests da Grok, pode entrar em contato pelo contato@grokgames.com.br. Maravilha. Essa foi a nossa entrevista aqui, o Contrapartida de hoje com o Robert Coelho. Valeu, Robert. Obrigado. Procure Eu agradeço. as redes sociais dele, sigam os jogos e
Comprem os jogos Shakespeare, Comic Hunters e Ludus. Os 3 jogos, inclusive, disponíveis na caixinha Board E Games, Bravo. olha só. E o Bravo. O Bravo tá no mercado hoje em dia? Tá no mercado. Maravilha, da Estrela. Qual é as mecânicas dele? Como é que funciona? Fala rapidinho. Você tá construindo, é um tile placement. Tile placement é uma colocação de peças, é isso? Colocação de peças, exato. Você Virar pra cá, assim, ó. cada peça é um artista que você está contratando para colocar no seu circo. Então, esse aqui é o tabuleiro do seu circo, você vai... os jogadores vão pegando as peças aqui, comprando as peças daqui, né, dos grupos do centro aqui, e posicionando aqui no tabuleiro. Então tem 6 tipos de atividades artísticas aqui que acontecem no circo, e você vai preenchendo, e também tem a plateia. E a plateia define como que você vai pontuar olha só. o interior. Então você tem que pegar pessoas que estão na plateia interessadas em ver o que você tem no seu circo. Que legal. Então fica meio que um puzzle aí. E se você tiver o Shakespeare, você junta, tem regras adicionais. Você vai lá Você monta o seu circo com o Romeu e com a Julieta, Isso é muito com o louco. Otelo, Quando com o cara o faz Iago. isso, é muito louco, né? Quando o cara junta jogos ainda não assim. tive essas manhas, quem Nossa, sabe? nossa, deve ser difícil demais. Uma coisa interessante do Bravo é que cada peça é um artista de circo diferente. Uma atividade que existe mesmo. Com exceção dos palhaços, todas as peças de palhaço. Ou o palhaço tem 2. Tem o palhaço o excêntrico e o Augusto. O Augusto e o Branco, né? Que é o Augusto e o Branco. Que no circo eles chamam de excêntrico e eu esqueci o nome do outro. Ah, tem outros nomes no circo? Eu não sabia, não. Você ganha ponto fazendo as duplas de palhaço. Sim, claro. Agora os outros eles pontuam com a plateia, né, daquela maneira que eu falei. E aí cada pecinha é um artista diferente do circo que existe mesmo. Então se você for lá digitar no YouTube Homem Foca. Sim, já teve em algum lugar, né? Você vai ver um vídeo lá do Homem Foca fazendo. Maravilha. um negócio muito louco. Bom saber que a Estrela tem a linha premium, né? Bom. Exato. Bom. Legal, muito Maravilha, legal. galera. Excêntrico cômico e o Bom, Galo não Bandeira. esqueçam, estamos aqui com episódios novos do Contrapartida, segundas, quartas e sextas, sendo que quarta-feira é sempre ao vivo, onde vocês podem interagir com a gente e conversar, né? E tem jogos, né? Geralmente tem jogos para as pessoas que a gente vai ligado na live e vai ganhar jogo, provavelmente. Participa, rola uma para todo parada mundo? muito louca. Com certeza não, mas para poucas pessoas tem jogo. Já distribuímos alguns na live passada, foi um sucesso. Não esqueça de seguir a gente então no YouTube. Segue a gente lá, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário. No Instagram, @Contrapartida, você pode ir lá acompanhar a nossa agenda, os próximos convidados. E quem já passou por aqui também, nossos pessoais também, @OsmarCampbell com 2 L's, @Fabiano Cabreira. Sigam a gente lá, mandem mensagem se quiserem sugerir temas ou se quiserem vir aqui também, já se você tiver o que falar sobre tabuleiro ou jogos em geral. Já recebemos o pessoal de poker, o pessoal o presidente da Associação de Mahjong já veio aqui também. Pessoal, tudo. Se você, Coração de mãe. se você for do tipo de gente que o shopping te expulsa, a gente te aceita Eu já aqui. fui expulso do Já shopping. foi expulso de shopping. Essa aí é a carteirinha. Essa é a inscrição da carteirinha de a badge, de né? nerd. É a badge de nerd. É esse tipo de gente que a gente quer aqui. Beleza, pessoal? Só relembrando os nossos apoiadores e patrocinadores aqui do canal. Editoras Devir, precisamente MipoBR, Fanbox, Copag e o portal Ludopedia. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Sempre que vocês tiverem dúvida entre qual jogo comprar, priorize os jogos das editoras que apoiam a produção de conteúdo nacional. Maravilha. Beleza, pessoal? Obrigado então, obrigado, Robert, pela presença. Eu que agradeço. Valeu. Beijo.